bem-vindos ao novo episódio do podcast da Arte Mundo. Eu chamo-me José Sousa, tenho 18 anos, sou aluno de Engenharia Eletrotécnica e de Computadores da FEUP e sou o apresentador deste podcast. Para quem não é um seguidor assíduo do podcast da Arte Mundo, a Arte Mundo é uma associação sem fins lucrativos que procura desenvolver os novos paradigmas da educação e, de certa forma, também da sociedade. Hoje iremos falar sobre inteligência artificial para fins de localização temporal. Hoje é dia 11 de junho de 2020. Nos últimos dias temos assistido a uma revolta por parte da comunidade mundial contra o racismo e contra outros problemas sociais impregnados nas sociedades. No entanto, a pandemia ainda não terminou, ceifando cada vez mais vidas pelo mundo fora. Hoje temos dois convidados, Eugénio Oliveira e Ana Paula Rocha. Não sei se querem apresentar. Ora bem, eu sou a Ana Paula Rocha, sou docente no Departamento de Engenharia Informática da FEUP. Desde que terminei o curso que me interessei pela área de inteligência artificial e faço investigação nessa área atualmente e desde que terminei o curso, e sou também membro da direção do Laboratório de Inteligência Artificial e Ciência de Computadores, que está sediado na Universidade de Porto. Agora eu? Sim. Eu sou Eugénio Oliveira, sou professor emérito da Universidade do Porto, catedrático jubilado do Departamento de Informática, doutorei-me em Inteligência Artificial, já há quase 40 anos, 30 e muitos anos. Fui cofundador do Laboratório de Inteligência Artificial e Ciências da Computação da Universidade do Porto. Fui guest académico ou académico convidado da IBM na Europa, na Bélgica, em 85. Tenho publicado algumas centenas até de artigos sobre a inteligência artificial, desenvolvi trabalho em projetos quer internacionais, quer nacionais, doutorei mais de 22 ou 23 pessoas, estudantes também na área da inteligência artificial, e estou bastante interessado em continuar a minha atividade nesta área, sobretudo no que se refere a esclarecer o impacto social das realizações da inteligência artificial. Ótimo. E agora, finalmente, o António, para quem ainda não conhece, tem 77 anos e é atualmente professor emérito da Universidade do Porto e o atual presidente da Arte Mundo. Agora que estamos todos apresentados, podemos começar. Primeiramente, bom dia. Boa tarde. Sim, boa tarde. Bom dia. Boa tarde. Vamos dar início à primeira rúbrica do podcast. Banalidades pertinentes. E isto agora são perguntas aleatórias, como já devem saber. A primeira é para o Eugénio. A nossa inteligência é baseada no carbono. A inteligência artificial é baseada no silício. Para quando uma inteligência baseada no germânio, estanho ou chumbo? Bom, nós nem sabemos se conseguiremos uma verdadeira inteligência que não seja a atual, que é baseada no carbono, não é? A luta neste momento, ou digamos o desenvolvimento e a investigação é no sentido de verificar se in silicon, digamos assim, podemos replicar a inteligência que conhecemos in vivo. Não é? A outra hipótese será também uma hibridação, um hibridismo, se quiserem, entre um material in silicon e material também biológico. Portanto, estas duas hipóteses, ou o desenvolvimento da integração cada vez maior dos transistores de sílica, que nos possa levar a um desenvolvimento mais consentâneo com o que chamamos de inteligência, ou então os chamados cyborgs, com todos os problemas que isso pode causar, também éticos, e que possa levar está a levar a uma possibilidade de hibridismo entre parte em sílica, parte
genética, né? A parte, portanto, biológica, digamos assim. Quanto às outras substâncias, outros elementos que referiu, bom, isso que eu saiba ainda está para mais longe no tempo. Muito bem, agora para a Ana Paula. Se tivesse de escolher um destes futuros para o ser humano em convivência com a inteligência artificial, qual escolheria? O filme Wall-E, no qual a raça humana polui tanto a Terra que se vê obrigada a abandoná-la, vivendo num espaço, numa nave que atende todos os nossos pedidos, tornando-nos sedentários e sem qualquer interação social, ou o filme Matrix, em que nós somos utilizados como fonte de energia para as máquinas, vivendo numa realidade paralela. A escolha é difícil. A escolha é difícil, mas aqui nós colocamos perguntas desconcertantes. A escolha é difícil. Não vale a abstenção, não é? Não vale a extensão. Não vale. E não Ora bem, podemos incluir o final do filme. Está bem. Mesmo assim, eu acho que escolhi o filme Matrix. O filme Matrix. É preferível pensar que se vive do que não viver. Não só, mas eu acho que é possível dar a volta enquanto se vive. E não acredito que a raça humana vá ser subjugada pelas máquinas de maneira nenhuma. Acredito que se pode dar a volta ao filme. A raça humana é nitidamente superior ao poder das máquinas e filme é filme, não é? Sim. Eu não acredito nessa inteligência artificial do filme. Sim. Agora temos mais uma pergunta para o Eugénio. O que o fascina mais na inteligência artificial? Bom, o que me fascina será a possibilidade que ela poderá dar ao humano de melhor dominar as forças da natureza, do cosmos, e de melhor compreender todos os fenómenos humanos, desde os mais fantásticos, cosmológicos, aos mais comezinhos e às vezes arrepiantes, como as doenças, as bactérias, os micróbios, os vírus. Portanto, essa possibilidade que ela pode dar de empoderar os humanos com essa capacidade de compreensão e de ação num mundo futuro é aquilo que mais me fascina. Ótimo. Voltando agora à pergunta para a Ana Paula, e continuando a nossa rubrica, será que no futuro, e esta pergunta pode parecer um bocadinho esquisita, mas presumo que a entenderá. Será que no futuro poderá existir relações amorosas em sentido platónico entre máquinas e humanos? Mas está a entender o que eu quero chegar? Acho que entendi. A minha opinião... Sim, a sua opinião. Na minha opinião, acho que sim. Isto é, eu não diria relação amorosa, eu diria que é possível que a máquina que tenha sentimentos. Aliás, é uma área da inteligência artificial, é análise de sentimentos. É natural, é possível que os algoritmos sejam desenvolvidos de modo a que as entidades não humanas exibam determinados sentimentos. Agora, quanto a o que é que me falou? Relações amorosas? Relações amorosas em sentido platónico. Já acho um bocadinho mais difícil, seja platónico ou não, mas sentimentos sim. Ótimo. E agora entramos na ronda bónus, a última pergunta, que vou buscar agora os papeizinhos para decidir quem é que é, porque isto será feito à sorte. Saiu o Eugénio. A pergunta é, um dia, num futuro hipotético, em que as máquinas dominem o planeta, imaginemos que a raça humana acaba por alguma razão e as máquinas dominem o planeta, existirão pandemias com o vírus de computadores equiparadas às nossas pandemias?
Sim, se isso acontecesse, deixa-me só dizer que quando ou se isso acontecesse, eu imagino que os humanos já estarão de férias noutro planeta mais acessível e mais interessante que este. E se as máquinas dominarem aqui o planeta Terra, nós certamente, antes disso, já teríamos conseguido dar o salto para outro planeta e colonizá-lo. Mas, obviamente, que as máquinas, por muito inteligentes que sejam, geram sempre alguns erros, isto por um lado, que se podem reproduzir noutras, e a falta de sentido ético que acontece também nas sociedades humanas vão ser certamente reproduzidas nas sociedades artificiais, se elas existirem como nós aqui estamos a supor neste momento em face desta pergunta, e, portanto, a replicação de vírus, a palavra vírus, enfim, temos que lhe dar um certo desconto, porque nós usamos também realmente a palavra vírus nos computadores informáticos, mas não tem a ver, portanto, não são semelhantes aos vírus biológicos, não é? Mas, de qualquer maneira, o que eles produzem são desorganizações de sistemas, tal como os vírus realmente biológicos produzem a desorganização dos corpos, não é? E, nesse sentido, claro, vão existir, certamente, essas pandemias, digamos assim, catastróficas. E a que hora damos, por fim, da rúbrica? E agora podemos começar a falar do assunto que nos trouxe cá. A nossa pergunta de saída é: será que a inteligência artificial poderá resolver os problemas contemporâneos ou só os tornará piores? Esta é uma pergunta muito ampla, podemos tentar responder de vários ângulos, mas eu acho que o mais importante neste momento é definir o que é inteligência artificial. Nós temos falado de inteligência artificial, mas para alguém que não sabe o que é, como é que podemos definir? Portanto, já eu considero isto é uma pergunta de entrada, não é de saída, não é? E claro que o futuro vai ser muito influenciado pelas novas tecnologias e vai ser muito diferente devido a isso, não é? Mas não será só devido à inteligência artificial. Eu costumo dizer sempre que, no mínimo, haverá uma combinação de várias ciências e tecnologias a que nós costumamos chamar a NBIC. NBIC é o seguinte, portanto, é que o impacto virá da combinação de ciências e tecnologias como a nanotecnologia, a portanto, nanotecnologia, a biotecnologia, a informática e as ciências cognitivas e neurociências. Portanto, estas várias tecnologias e ciências que atuam a níveis diferentes, a nanotecnologia ao nível do átomo, a biotecnologia ao nível do gene, a informática ao nível do bit e dos computadores, e as ciências cognitivas e neurociências ao nível do funcionamento e da interpretação do funcionamento do neurónio. Portanto, quando falamos em IA, ela será uma das componentes deste grande impacto que vai ser produzido pela combinação destas e eventualmente de outras ciências e tecnologias. E quando falamos em IA, referimos a sistemas computacionais que têm ou não corpo robótico, portanto, uns sistemas não têm, outros terão, e irão progressivamente tendo cada vez mais, com capacidade de analisar informação, tirar conclusões dessa informação. Informação pode ser dados ou algo já mais agregado que os dados, e essas conclusões podem ter a ver com a classificação de determinadas situações, com previsões, com a tomada de decisão e aprender com a experiência, adaptando-se a alterações do ambiente. É isto que nós chamamos de sistemas inteligentes, digamos assim. Ponha lá as aspas que quiser no inteligentes, não é? Agora, não sei se a resposta pode parar aqui ou se podemos especular agora um pouco aqui, porque a inteligência artificial neste momento já resolve alguns problemas concretos e ao mesmo tempo põe problemas sob uma perspectiva mais alargada da inteligência artificial, ela se chama a inteligência artificial geral. Isto é, não só especializada na resolução de problemas, não é? Mas transversal a muitos domínios, como acontece com os humanos.
essa inteligência artificial geral, também por vezes se chama Strong AI, inteligência artificial forte. Aí, se fôssemos para esse lado, podemos colocar a hipótese de uma aproximação a sistemas que desenvolvem consciência de si própria, até si próprios os sistemas, denotando estados emocionais, que neste momento nós já conseguimos desenvolver alguns, ou programar alguns estados emocionais primitivos em alguns sistemas de inteligência artificial, mas poderão inclusivamente vir a ganhar uma certa personalidade. Mas esta possibilidade ainda está em debate. Não é? Portanto, é verdade que o poder computacional aumenta, e neste momento está sempre a aumentar, e a integração e miniaturização progressiva da eletrónica faz com que o número de operações de transistores integrados nos chips se vá aproximando do número de sinapses no cérebro humano. Portanto, isto é uma indicação de que as coisas podem progredir muito e evoluir, nós não podemos pôr de parte todas as hipóteses. E a hipótese que se coloca é que este facto, esta evolução, poderia permitir que a consciência fosse uma propriedade que emergia das inteligências específicas que já somos capazes de programar neste momento. Mas há ainda muito a resolver para que isso seja possível. Como, por exemplo, a introdução do senso comum é um assunto extremamente desafiador e difícil nos sistemas inteligentes atuais. Isso também ainda depende do funcionamento, o que é que nós sabemos do funcionamento da memória, que ainda não está totalmente entendido, entre outros desafios. Sim, e também eu considero que seja difícil colocar senso comum numa inteligência artificial, sendo que o senso comum não é uma coisa definida, não é uma coisa que nós consigamos definir, é esta regra, esta regra, esta regra. Exatamente, há dificuldades ainda para nós próprios, nós percebemos, entendemos o que é, como funciona, como se cria, como se conserva, como se propaga o senso comum, mais difícil se torna replicar isso, não é? Como muito bem disse. Mas a inteligência artificial, e eu vou já terminar, nas suas várias vertentes ou paradigmas, podem ser mais lógicos, mais conexionistas, mais evolucionários, probabilísticos ou ainda outras, está a produzir já, com as limitações que tem neste momento, e eu digo sempre, ponham lá as aspas que quiserem na palavra inteligência, mas está a produzir soluções práticas para problemas complexos, agora. E neste momento, o paradigma conexionista, baseado nas redes neuronais artificiais, sobretudo na sua modalidade do que se chama o Deep Learning, se quiserem aprendizagem profunda, proporcionou espetaculares avanços no domínio da interpretação de sinais, como imagens, voz, texto. Correspondem depois aplicações no diagnóstico médico, identificação, por exemplo, de manchas e nódulos carcinogéneos, na conversão eficiente do discurso em texto escrito e vice-versa, o texto escrito para o discurso oral, na análise de textos, melhorando a tradução automática, a produção de textos históricos, artigos, por exemplo, historinhas até, artigos, relatórios. Eu ainda hoje recebi uma mensagem, acho que era do MIT, a dizer que o novo desafio era ter estes sistemas de inteligência artificial a interpretar eles próprios os gráficos que produzem relativamente à análise de dados e de fazerem uma narrativa compreensível, inteligível, até para os leigos, sobre a interpretação daqueles gráficos. Estão a entender? Pronto, análise de opiniões, etc. Também, eu vou já terminar, dada a constante produção de dados individuais, estes sistemas aumentam a possibilidade de serem mal utilizados em vigilâncias, controlos, influências, para o bem e para o mal. Não é? Sim, e isto é uma coisa que já existe, não é ficção. Já existe, é o que eu disse. Inicialmente eu falei na inteligência artificial geral e depois disse, a inteligência artificial agora já está a resolver e a pôr problemas complexos, não é? E, portanto, isto é o panorama neste momento também, não é? Exatamente. E o que é que a Ana Paula tem a dizer sobre isso? Por exemplo, uma coisa que me assusta bastante é a capacidade, como o Jânio disse, de a inteligência artificial agora ser capaz de produzir textos credíveis, parecendo que sejam feitos por pessoas. Isso pode provocar um enorme colapso a nível de notícias. Como é que nós vamos distinguir que esta notícia foi escrita por uma pessoa ou por uma máquina e, nomeadamente, se essa máquina tem uma pessoa por trás mal intencionada?
Pode, é verdade, e todos nós já ouvimos falar nas fake news, não é? Exatamente. E sim, podemos ter um programa inteligente que está efetivamente a redigir esse texto. Tal como os sistemas inteligentes, como a professora Eugénia disse, os sistemas inteligentes podem funcionar para o bem, também podem funcionar para o mal, não é? Mas isso, os humanos também é o mesmo. As capacidades podem ser usadas quer para o bem, quer para o mal. Mas é verdade que já muito, nos últimos tempos, a área do texto sofreu grandes avanços com a inteligência artificial e neste momento é-se capaz de redigir um texto perfeitamente credível. Exatamente. E pior. Bem redigido e que se torna difícil para o humano mesmo distinguir um texto que foi escrito por um humano e o texto que foi gerado por uma máquina. Exatamente. Isso, Ana Paula tem toda a razão, e isso até levanta-me aqui duas pequenas notas. A primeira é que uma das empresas que ultimamente conseguiu programar um sistema que é capaz de criar essas tais fake news absolutamente credíveis sobre um tema qualquer que nós demos, porquê? Porque ele é capaz de analisar o texto em milhões de artigos, conseguir detectar a veracidade, sim, o grau de veracidade, não é o grau de veracidade, mas a capacidade de a ocorrência, a co-ocorrência de determinadas palavras em determinados contextos e, portanto, reproduz essas palavras que nós selecionamos, por exemplo, a inteligência artificial, nos contextos em que elas mais habitualmente aparecem e, portanto, torna muito credível. Ora, há uma empresa que é a OpenAI e que produziu isso e que ficou tão assustada com as capacidades do programa que resolveu reter e não enviar para o mercado. Isso é um programa chamado GPT-2. GPT-2. No entanto, a concorrência começou a aproximar-se perigosamente dos mesmos resultados e há uns meses lançaram o produto no mercado já. Portanto, acabaram os pruridos porque a concorrência estava a chegar lá também. A segunda nota era que, para além dos textos credíveis, há ainda outra situação que se calhar ainda mais perigosa, que é o chamado impersonate, ou seja, exatamente, é possível neste momento já gerar quer imagens, quer voz, também produzidas artificialmente, digamos assim, mas que fazem pensar que são humanos que estão a falar ou a interagir. Por isso, penso que foi o ano passado, na Califórnia, foi votada uma lei que, se descobre que alguém está a usar ou permitiu o uso de um sistema artificial para fazer de humano, digamos assim, o tal impersonating, não é? Está debaixo de... Portanto, é um crime, isso é considerado um crime. Portanto, isso já há uma lei na Califórnia em que prevê, nesses casos, isso será criminalizado. Já há pelo menos um ano, porque eu vi este vídeo ano passado, que era o Mark Zuckerberg a falar, e esse era uma inteligência artificial a criar a imagem, não era ele. Isso eu só conseguia distinguir pela voz. Hoje em dia já nem a voz se safa. Nem a voz, exato. Já nem a voz se safa, ou seja, se fizesse o mesmo vídeo agora, outra vez com o Mark Zuckerberg, que ele é uma pessoa famosa, ou seja, consegue facilmente ir buscar o timbre dele, gravações que ele tem. Claro. Se quisesse fazer um vídeo dele a acusar, a ser, por exemplo, racista, seria possível. E nós não conseguimos distinguir se era mesmo ele ou não. Isso é ou seja, já nem nos vídeos nós nos podemos acreditar. É isso. Pelo menos legalmente, sim. Mas como sabemos, nem tudo o que é ilegal não se pode fazer. Mas voltando à questão, outra coisa que o Eugénio falou foi sobre os cyborgs. Sim. Os cyborgs é uma mistura entre parte robótica com inteligência artificial
e parte humana. Exato. Um tema muito grande, que todos sabemos que vamos ter de falar aqui, é sobre a guerra. Sim, sim. Já para não falarmos na inteligência artificial, por exemplo, em drones, eu tenho um drone, coloco uma bomba num drone e digo assim, vai, explode aquela pessoa, reconhece a cara da pessoa, explode a pessoa. Exatamente. Já para não falar desse exemplo simplista, mas seria possível, e no caso é possível, criarmos um exército de cyborgs. Claro, a DARPA, que é o Defense Advanced Research Projects Agency dos Estados Unidos, que trabalha para o DOD, que é o Department of Defense dos Estados Unidos, tem essa meta final para 2050, mas penso eu que eles já disseram que em 2030 já haveria em ação parte cyborg, se não pelotões completos, pelo menos alguns elementos misturados que teriam essas potencialidades aumentadas. Eu não sei se eles chamam cyborgs, mas serão soldados com potencialidades aumentadas. Algumas, como por exemplo, com os próprios olhos poderem fazer zoom, ou terem umas determinadas tecnologia nas roupas que os faz não ter fadiga física, mas também, e isso acho que até é o que está mais adiantado, terem uns implantes no cérebro que lhe permite receber instantaneamente comandos de um ponto central, não é? De um comando central, e tudo que veem e que percepcionam é automaticamente retirado, quase sem a vontade dele, não é? E é enviado para esse ponto de comando central. Portanto, o input-output no homem, no soldado, faz quase como num computador remotamente, controlado remotamente à distância, e isso está já muitíssimo desenvolvido. Portanto, eu penso que, claro que isto para já é feito sobre voluntários. E eu sei que, cheguei a ler aqui há pouco tempo, que já existem algumas destes soldados já misturados com alguns pelotões especiais, não é? daqueles especiais. Agora, que para 2050 eles querem ter isso completamente desenvolvido. Os problemas morais e éticos que isso coloca são enormes, mas há sempre maneira de responder. Se nós não fizermos, fazem os outros. Se nós fizermos assim, podemos evitar mais mortes, blá, 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 blá. É os mesmos que se utilizam, por exemplo, para a bomba atómica, etc. Não é? Portanto, a questão ética precisa ser muito, muito desenvolvida e defendida para pôr o máximo controle nas chamadas laws é o Lethal Autonomous Weapon Systems, e também neste desenvolvimento de cyborgs que está em andamento. Sim, mas nós agora temos esses cyborgs, por um lado negativo, no caso da guerra, mas também devido ao cyborg, nós conseguiríamos tornar-nos, não imortais, mas amortais. Isso cria, não é? Amortais, ou seja, não... Deixa-me só completar realmente só essa, quer dizer, eu falei da parte negativa, Sim. E claro que há a parte positiva, não é? Nós quando colocamos umas lentes, de alguma forma estamos também a aumentar-nos, não é, as nossas possibilidades, não é? Ou um aparelho no ouvido, ou dentes postiços, etc. Enfim, tudo isto não tem a influência que terá a atuação a nível do cérebro. Há um exemplo que eu costumo dizer, que é um artista americano que era daltónico de nascença, conseguiu implantar no cérebro, num determinado ponto, uma antena que é sensível, ultrassensível, portanto, à radiação que as várias cores fazem. As cores têm radiações diferentes, e a partir desse momento ele consegue distinguir as cores. Portanto, ele disse, ora, isso pode ser uma boa aplicação deste hibridismo de implantação eletrónica no próprio cérebro. Outros casos também, há uns pequenos chips que já, não sei se foi só experimental, mas foram assim implementados em pessoas que têm, como é que se chama, têm aqueles ataques epiléticos, e que esses chips são capazes de prevenir, porque os ataques epiléticos também, isso
há um conjunto de vibrações, um conjunto de frequências que são ativadas e que podem ajudar a prevenir esses ataques epiléticos. Portanto, como tudo, todos os desenvolvimentos, há a face boa da moeda e a face má da moeda, não é? Exatamente. Exatamente. É verdade. E o que é preciso neste momento, acho eu, é saber lidar com ambas as partes, tal como no mundo humano. Isso também acontece, não é? É preciso definir as sanções próprias para este mundo virtual ou misto, virtual, desculpe, artificial ou misto, e conseguir castigar o que está mal e valorizar o que está bem. Exato. E até que ponto é que nós podemos dizer que esta nova tecnologia é segura num ponto de vista de hackeamento? Desculpe. De hackeamento, ou seja, hoje em dia todos os computadores, tudo o que é eletrónico pode ser hackeado a uma distância. E quando nós estamos a pôr tanto poder numa máquina, nós também temos de colocar segurança nessa máquina. Isso é uma relação de causa e efeito. Como é que nós podemos garantir que, por exemplo, um cyborg não poderá ser hackeado, não poderá ser controlado por algo, ou nem que seja um cyborg? Como é que podemos dizer que, por exemplo, esse chip introduzido nas pessoas com epilepsia, de repente não vai, controlado por alguém, não vai começar a emitir frequências que causam os próprios ataques epilétricos? Pois. Está a entender o que eu quero dizer? Claro. Pois, é outra questão. Eu acho que esta conversa está a demonstrar, a evidenciar de novo aquilo que todos nós sabemos, quer dizer, o bem e o mal vai continuar a existir, não é? Exatamente. Às vezes, digamos, colocado a outros níveis, e cada um de nós terá que saber sempre de que lado é que se quer colocar, não é? E terá que exercer as ações do lado bom e não do lado mau, não é? Mas quanto à questão da segurança, há um problema que a inteligência artificial neste momento traz e que vai ser difícil de resolver. O que é curioso, porque no início a inteligência artificial, até por tentar implementar e desenvolver sistemas inteligentes, tentava tornar esses sistemas inteligíveis, ou seja, transparentes, compreensíveis, e isso porque usava no início muito a lógica para o desenvolvimento desses sistemas. Ora, a partir de uma certa altura, houve um novo paradigma que superou este, que é o paradigma atualmente mais em voga, que é o tal conexionista, em que os sistemas que são criados e que têm performance, desempenhos excepcionais, como temos visto ultimamente, são do género black box, são opacos. Quer dizer, não quer dizer que nós não saibamos os princípios por que aqueles funcionam, mas dado um conjunto de entradas no sistema, obtida uma determinada saída, nós não temos a explicação causal, lógica, que nos permita perceber que realmente aquela saída é uma função daquelas entradas. Nós podemos, através de muitos testes, ganhar alguma confiança no sistema, mas nunca podemos provar que aquele sistema tem erros e, portanto, que está a produzir decisões erradas. É um teste e não provas. E isso leva ao problema de que confiança é que nós podemos ter, então, num sistema assim, não é? Basta, aliás, se nós fornecermos dados incorretos a um algoritmo que esteja extremamente correto, o resultado é incorreto também. Ou seja, não é incorreto, corresponde àquelas entradas, mas não tem nada a ver com a realidade. Por isso, havia quem dissesse, e eu ouvi isso uma vez na Califórnia, numa conferência, alguém que dizia assim: eu quero obter com um algoritmo de inteligência artificial, quero obter um determinado resultado, por exemplo, que no ponto X do país Y existe uma rampa de lançamento de um míssil. Então o que tenho que fazer é
alterar os dados que coloco no sistema, que apresento a entrada no sistema, e o sistema funcionando muito bem acaba por me dar uma saída que é falsa, mas do ponto de vista do sistema é verdadeira, não é? Pronto, mas isso claro que se coloca. Mas há aqui duas coisas diferentes. Esta que eu coloquei aqui tem a ver com a dificuldade de que os dados, a veracidade dos dados é fundamental para nós acreditarmos nas conclusões. E a outra é, os próprios sistemas neste momento, como são muito tipo black box, muito caixa preta, tornam difícil explicar se o que está a passar, se o que está a ser produzido faz sentido ou não. E, portanto, eu sou apologista de que os sistemas de inteligência artificial devem evoluir no sentido de incluírem também uma outra camada que, de alguma forma, wrap around, quer dizer, portanto, que de alguma forma embrulhem as camadas baseadas em redes neuronais que neste momento já existem, mas que lhes dê que consiga tornar transparentes ou inteligíveis, não é? O que está a passar, as operações que estão a acontecer no core do sistema. Nós já fomos agora referindo exaustivamente coisas más sobre a inteligência artificial e fomos referindo algumas boas. Acho que agora podíamos referir mais algumas boas. O que é que acham? Sim, claro. Eu sei, uma das que eu acho mais interessantes sobre a inteligência artificial é a capacidade da inteligência artificial conseguir resolver problemas que nós não conseguimos. Nomeadamente, eu sei que a Ana Paula faz parte de um projeto que resolve problemas a nível de custo monetário para as empresas de aviação, correto? Como é que definiu o projeto? Só a parte da aviação? Ana Paula. Eu sei. Eu defini só para a parte da aviação, mas posso estar errado. Não, nós temos um projeto que faz a gestão de disrupções num plano operacional. Está aplicado à área da aviação, mas o conceito é mais geral. O conceito é gestão de disrupções num plano que já existe. O objetivo é nós termos entidades inteligentes, softwares que nós chamamos agentes, que tentam resolver a disrupção num plano sem refazer o plano na sua totalidade. Okay? A parte de gerar o plano já por si só é um problema resolúvel pela inteligência artificial de uma forma, digo eu, e estou a puxar a brasa à minha sardinha, de uma forma mais eficiente que a investigação operacional, onde essas técnicas de escalonamento também existem. Mas nesse projeto do MASDIMA, o que nós fazemos é gerir as disrupções. Se existe um evento inesperado que provoca uma disrupção no plano, em vez de refazer o plano na sua totalidade, nós temos agentes, que são partes software, algoritmos, que são responsáveis por resolver uma parte do problema. E na aviação nós temos, por exemplo, o agente passageiro, o agente tripulante e o agente avião. Não é que são aquelas três grandes partes que entram num planeamento. E o que acontece é que estas entidades falam e negociam entre si propostas para a resolução da tal disrupção. E agora entramos aqui na inteligência artificial, vista não como um algoritmo, mas vários algoritmos que juntos tentam resolver um problema. Vemos aqui a inteligência artificial em termos de sociedade, que é outra perspectiva muito interessante da IA. Ou seja, ele vai fazer uma mímica da sociedade,
dos 3 elementos e depois vai chegar a um acordo entre eles os 3. Vai fazer isto milhões de vezes. Os três elementos conversam, negociam, propõem, discutem. Exatamente, assim, como aconteceria num caso ideal. Como aconteceria num caso ideal. E também temos argumentação no meio, como acontece na sociedade humana. Exatamente. Isto aqui é só um exemplo, porque nós temos, como o Eugénio já referiu, a nível da saúde, imensos. O Eugénio falou sobre detecção de células cancerígenas, mas também, por exemplo, a nível de impressão 3D de órgãos, a inteligência artificial também tem o que se dizer lá, porque a própria inteligência artificial vai ver qual é que é a melhor maneira de produzir um órgão, porque não é propriamente Claro. no coração, ele não faz no coração, ele tem de ver a pessoa, distinguir, e há programas que fazem isso. E acho que existe uma série médica que falou um bocado disso, não me lembro, agora não me estou a lembrar. Pois é verdade, é verdade. É verdade. No domínio da medicina e da biologia, mas sobretudo da medicina, a inteligência artificial tem colocado muita ênfase e tem feito muito esforço para resolver problemas. Isto porquê? Porque normalmente existem muitos dados, não é, dos pacientes ao longo de muito tempo, muitos hospitais, etc. E com esses dados, os sistemas de inteligência artificial conseguem reconhecer padrões e interpretar algumas situações e alguns padrões que podem antever que, por exemplo, uma pequena mancha com uma determinada textura é carcinogénia, outra não será, ou determinados nódulos que aparecem nos pulmões e que poderiam passar desapercebidos mesmo aos especialistas, não é? Mas que o sistema está treinado com tantos exemplos que consegue detectá-los e pode prever se aquilo vai derivar em metástases ou não. E a nível daquilo que disse, já um pouco mais complicado, da questão da impressão 3D de órgãos, claro que tem que ser órgãos que possam ser substituídos por um material não biológico, por exemplo, um coração pode perfeitamente ser substituído por uma bomba. Não é para dizer que o coração artificial não tem que ser exatamente igual a um coração natural, desde que produza os efeitos que o coração natural produz, não é? Exatamente. E como um sistema de inteligência artificial consegue interpretar muito bem, camada a camada, tudo o que se passa, por exemplo, se nós fizermos um TAC, não é? Que nós vemos aquelas imagens por camadas, não é? Isso é tudo interpretado facilmente por sistemas de inteligência artificial e depois replicados, se for o caso, dando determinados comandos a impressoras 3D. Mas isso ainda é uma tecnologia ainda a afinar e refinar muito, ainda não está a ser muito disponível, não é? Mas, repito, quer dizer, a nível da medicina, mesmo até visto de um outro ponto de vista, existem milhões e milhões de artigos científicos, por exemplo, sobre medicina, e é impossível a qualquer especialista, por melhor que seja, ter na cabeça em cada momento tudo o que já se escreveu e que já se comprovou e todos os casos possíveis. Quem diz medicina também poderia dizer direito. Enquanto que um sistema de inteligência artificial pode, em pouco tempo, rastrear esses textos todos, retirar o que é essencial, por exemplo, relativamente a uma dada doença, relacionar casos e extrair conclusões que um bom especialista poderá chegar lá, mas não o faz com tanta exaustividade como um sistema de inteligência artificial faz. E por isso já há sistemas de inteligência artificial que conseguem propor mais tratamentos possíveis para determinadas doenças do que os próprios bons especialistas. Porquê? Porque conseguem rapidamente extrair, relacionar, analisar textos científicos e tirar as suas conclusões. Portanto, na medicina realmente é uma área importantíssima da aplicação da inteligência artificial, mas isso também se vai passar certamente a nível do direito e de outras áreas,
e mesmo áreas do trabalho, entre outras. Sim, sim. O urbanismo é outra área também muito forte da IA, as chamadas cidades inteligentes. Exatamente, exatamente. António, ias dizer alguma coisa? Sim, e a pôr uma questão. Quando é que poderemos usar esses sistemas de resolução de conflitos para os conflitos políticos internacionais? Pois, isso eu gostaria muito de te responder, para ver, porque foi um assunto que também me interessou, numa certa altura cheguei a fazer alguma investigação nesse domínio, não é? Porque, por um lado, é preciso realmente conseguir ter muitos dados sobre a realidade, não é? E que nós sabemos alguns dados até são secretos e escondidos, etc. Não é? E depois conseguir entender o que são intenções, porque às vezes países e organizações e pessoas têm objetivos, mas para além desses objetivos, que são mais ou menos imediatos, têm intenções que estão escondidas lá mais acima, e é preciso para, de alguma forma, analisar os conflitos e tentar dirimir esses conflitos, ter em atenção não só a satisfação parcial, certamente, dos objetivos, como também dessas intenções últimas, não é? Ou pelo menos revelar essas intenções últimas. E isso ainda é assunto sob muita investigação. Mas há sistemas mais simples que dão conselhos. Eu sei que nos Estados Unidos, por exemplo, existe realmente já alguns sistemas foram desenvolvidos e que são capazes de, mediante determinadas situações, chegarem à conclusão que, por exemplo, uma determinada coerção económica deve ser aplicada àquele país em função da atitude X, Y ou Z. Isso existe, já. Não irão muito para além disso. Isso não é dirimir conflitos, se calhar ainda é se calhar tentar vencer um conflito, não é? Sim, mas é um trabalho ainda muito longo, muito longo. E conheces muita gente envolvida nesse trabalho com a preocupação de resolver conflitos políticos internacionais? Não, eu conheço pessoas hipernacionalistas que querem que o seu país vença. Isso aí não pode causar um problema, nomeadamente essas pessoas é que introduzem os dados. Essas pessoas podem introduzir os dados de forma, por exemplo, crimes nos Estados Unidos. Podem introduzir os dados de forma a só colocarem pessoas negras a cometer crimes. Claro. Por exemplo. E a inteligência artificial, como qualquer pessoa que só visse esses dados, iria assumir uma conexão. É o grande perigo do enviesamento das conclusões em função das restrições incluídas nos dados, não é? Pode-se falar dos negros, pode-se falar dos ciganos. Exatamente. Reparem, nós podemos dizer, se calhar a população negra ou cigana tem um maior contacto com o mundo do crime, ou pelo menos com o mundo judicial, do que outras etnias, brancas, etc. Mas isso descontextualizado e retirando daí uma inferência generalizada, isso é que é um problema ético, e um problema político e um problema ético. E eu e muita gente acha é que não se pode, quer dizer, lá está, é um pouco do senso comum, que há bocado falávamos, ou também questões éticas que têm de estar sempre à frente das conclusões secas, muito secas, que vêm da análise seca dos dados. Eu até posso dizer, ok, sim, na população cigana há muita gente que tem contato com o crime. Certo, e então agora vamos pôr essa chancela a todos os indivíduos? Não, claro que não. É preciso a contextualização, o porquê e as tentativas de ultrapassagem desse problema e não o castigo e o enviesamento para sempre, digamos assim, a exclusão. É por isso que a inteligência artificial, na ética dos sistemas de inteligência artificial, deve estar sempre presente a questão da inclusão e não da exclusão nem da estigmatização. Porque os dados vistos muito secamente são eles que dão a pretensa justificação àquelas pessoas humanas que tomam determinadas posições que também eles próprios estão completamente convencidos que têm a razão.
precisamente Exatamente. pela sua falta de ética e olharem única e exclusivamente de um certo ponto de vista para uma certa realidade. Exatamente. E É, da mesma maneira que acontece com os homens, ou seja, não é uma coisa exclusiva das máquinas. A Ana Paula ia dizer? sim, eu ia dizer que era exatamente isso. Os humanos também, se tiverem os dados errados para retirar conclusões, também vão tirar as conclusões erradas. Mas para isso existe também na IA uma área que atualmente está muito em moda, que é a ciência dos dados, que é onde exatamente se tenta analisar os dados, tratar os dados, verificar se os dados são significativos relativamente à população e onde é feita, se procura fazer exatamente essa análise para não ter o tal enviesamento de dados que estava a falar, para não existir esse enviesamento de dados que estava a falar o professor Eugênio. Exatamente. E quem fala em enviesamento de dados a nível racial também pode falar de enviesamento de dados a outros níveis, nomeadamente provocar uma guerra. Fácil. Utilizando já uma coisa que falamos anteriormente, nós podemos criar uma inteligência artificial que, olha, vamos dar dados que nós queremos, por exemplo, os Estados Unidos querem entrar em guerra com a China, consegue colocar os dados que quiser para a inteligência artificial dizer assim, não, a China é má, e essa inteligência artificial produzir um conjunto imenso de notícias que irá distribuir pela internet a dizer que a China é má e assim tentar fazer uma lavagem cerebral a um povo, o mesmo que acontecia nas guerras, nomeadamente na Segunda Guerra Mundial, que Hitler fez com o seu povo, sem a ajuda de inteligência artificial. É preciso recuar tanto. Aqui há uns Sim, anos, nós sabemos que o nosso primeiro-ministro foi anfitrião de uma reunião onde lhe garantiram, os americanos lhe garantiram, que determinado país tinha, como é que era? Armas de, como é que era? Destruição maciça. Destruição maciça. Depois chegaram à conclusão que afinal tinham sido enganados. Não foi preciso a inteligência artificial, mas a inteligência artificial pode ajudar muito à convicção errada. Não é? Exatamente. E depois nós temos, ou a maneira de combater isso seria uma criação de um conselho de ética, mas de um livro, digamos assim, em que diz nunca generalizarás os seres humanos, nunca te virarás contra um ser humano. Nós vemos também debatido em vários filmes sobre a inteligência artificial. Isso já houve uma tentativa de criação desse livro, se não estou em erro. Correto? Sim, e deixa-me só dizer uma coisa. Eu, mais uma vez, eu acho que estou a falar demais. Isso, não. Mas este é um assunto que me puxa, não é? Mas há duas coisas. Uma é essa produção das linhas éticas está a ser feita. O ano passado foi já produzido um manual, não é, com as guidelines com as guias, os guiões ou as guias para uma inteligência artificial trustworthy, ou seja, confiável. Portanto, isso existe já disponível, mas é puramente são opiniões, não pode ser enforced, não são leis nem regulamentos. São linhas de opinião que foram criadas pela União Europeia, mas também nos Estados Unidos há aquele instituto AI Now, portanto, a inteligência artificial agora, que é um instituto situado na Universidade de Nova Iorque, não é? E que também produz essas guidelines. Mas nós não tínhamos dúvida, haverá sempre quem tenha princípios éticos diferentes dos outros. Exatamente. E cada um produzirá os seus sistemas com os seus próprios princípios éticos. É como a democracia. Há a democracia tipo X, tipo Y, tipo Z, não é? Mais económica, menos económica, mais individualista, menos individualista, enfim, é tudo muito discutível. E na ética também. A outra nota que eu queria dizer é que eu próprio, não sou só eu, há alguns outros investigadores de inteligência artificial que também advogam, acha que para além desses princípios éticos que se aplicam aos humanos que vão ou produzir ou
colocar na sociedade ou usar os sistemas de inteligência artificial. Para além desse, os próprios sistemas de software e hardware deveriam ter incluídos, porque lhes foi desenvolvido, porque foi incluído no seu desenvolvimento, algumas camadas de software que garantissem princípios éticos básicos. Todos nós nos lembramos das leis de Asimov, não é? Ora bom, algo de parecido com isso, claro que essas leis de Asimov têm contradições, etc. Mas algo parecido com isso deveria ser obrigatório incluir em sistemas de inteligência artificial. Se bem que não é fácil. Pensemos, por exemplo, na questão dos automóveis que são autocontrolados, não é? Portanto, condução autónoma, nas decisões que precisam ser tomadas, se por exemplo aparece, se são exemplos típicos, aparece um peão mesmo à frente e ele decide virar contra uma parede e mata os condutores ou mata as pessoas que estão no passeio para poupar o peão. Portanto, há muitos conflitos, não é? Mas, de qualquer maneira, alguns princípios básicos éticos deviam estar incluídos em software, a envolver e a modular, de alguma forma, as decisões que são tomadas. E isso está-se a fazer? Há quem esteja a desenvolver, e é uma das linhas que eu gostava, se tivesse um estudante de doutoramento neste domínio disponível, gostaria de desenvolver. Eu sei que há até um colega meu de Lisboa está também a escrever sobre isso, pronto, embora de uma forma muito teórica. Será que é possível nós colocarmos uma dada ética numa máquina, e agora virando-me para a parte da guerra, que acho que é a parte que nós conseguimos ver melhor as aplicações, será que é possível nós colocarmos numa inteligência artificial uma ética, sendo que um país vai precisar dela ou vai a utilizar para fazer genocídios? Pois, no domínio das armas vai ser muito difícil, não é? No domínio das armas vai ser muito difícil, porque ainda por cima nas guerras, não é? Há aquele princípio da obediência, porque senão perde-se de certeza uma guerra, mas por outro lado, aquela consciência humana de que se me mandam fazer algo que eu acho que é contra a natura, eu não devo fazer, não é? Mas isso são poucos os que conseguem tomar essas posições depois no cenário mesmo certo. A nível das armas, será, porque elas são feitas para matar, não é? Isso será muito complicado. Mas haverá outros domínios, eu falei agora aqui da condução autónoma, Sim. E também no diagnóstico médico, etc., em que essa ética e esses princípios éticos são, não direi mais fáceis, mas são possíveis de realmente serem incluídos. No caso dos militares, enfim, eu acho isso muito mais difícil. Sim, agora nos militares é difícil, até porque a própria sociedade, os soldados humanos, não sei se também estão abrangidos por essa ética ou não é? Pois. Deviam estar, não é? Mas não. Pois. Agora, se o António quiser. Sim. Ora bom, os desenvolvimentos da inteligência artificial, abrindo caminhos e criando riscos, tem impressão que obrigam a que as pessoas correntes que não dominam a inteligência artificial, mas têm a sua inteligência, a sua sensibilidade e podem desenvolver o seu sentido ético, têm a obrigação e podem fazer um grande trabalho como cidadãos do mundo, sem estarem à espera que seja a inteligência artificial a resolver os problemas. Possivelmente, se o fizerem com a sua inteligência natural, vão contribuir para que depois a inteligência artificial também seja mais ética e contribua mais para o bem comum. O que significa a necessidade de desenvolver atitudes, comportamentos e desenvolver capacidades de atuação ética para o bem comum da humanidade.
esse será um dos objetivos do grupo de trabalho sobre a inteligência artificial e, e a ética que a Darte Mundo está a querer criar? Eu, por mim, diria, subscrevo, estou de acordo, e acho que é essencial, quer dizer, o poder de influência que os humanos ainda têm neste momento, não é? Pode ser exercido. Eu, por exemplo, eu lembro, há pouco referi aquele instituto Artificial Intelligence Now, no Estado de Nova Iorque. Eles lançaram cartas abertas para as pessoas se insurgirem contra os killer robots, não é? Os robôs assassinos. Uhum. Até no mais simples ato que nós fazemos de votação ao escolher determinados princípios, são também uma maneira de influenciarmos muito indiretamente os caminhos, não é, que poderá tomar a utilização da inteligência artificial. Portanto, sim senhor, eu acho que todos, mas para isso precisamos estar atentos, para que o nosso sentido crítico seja aplicado, tem que haver informação como esta que está aqui a ser produzida e ações e atitudes e organizações como a Darte Mundo, etc., que levantem o problema para que cada vez mais haja pessoas, e nunca vão ser as suficientes, que tentem influenciar quem depois tem poder para financiar estas coisas, porque isto tudo sem dinheiro não andava, não é? Sim. Tens ideias concretas sobre como é que a Darte Mundo pode trabalhar nesse sentido? Olha, alertar a juventude é muito importante, realmente, não é? E desmistificar, quer dizer, que estas coisas, não é? Têm sempre têm múltiplas possibilidades de desenvolvimento e que há umas que são melhores e outras que são piores, e não nos devemos deixar só, como é que dizer, iludir nem para o bem nem para o mal, pelos filmes, porque também há filmes e livros, etc., que são catastróficos completamente. Também não nos devemos deixar abanar por essas visões. Portanto, é como tudo, depende muito, felizmente ainda, depende muito da nossa vontade como sociedade, não é? E, portanto, incluir a juventude consciente, não é? Digamos assim, que se dedica um pouco menos ao futebol e mais a estes problemas, é um grande contributo que nós podemos fazer, não é? Eu tenho a impressão que nos estamos a aproximar do fim da segunda ronda, não sei se estou errado. Ainda temos mais de 10 minutos. Valia a pena depois conversarmos já fora da gravação sobre isso. Será possível ou não? Então, eu ainda tenho alguns minutos, ou não? Sim, ainda temos mais 10. Sim, mais 10. Não, o que eu queria dizer é aquilo que eu estava a dizer. Portanto, nós não nos devemos comportar como profetas da desgraça, não é? Que andamos aí a badalar com uma campainha a dizer o mundo vai acabar, a inteligência artificial vai fazer com que as máquinas nos dominem, etc. Os perigos existem sempre, como existiram antes com a bomba atómica, existiram antes com guerras biológicas, bacteriológicas, etc. Mas nós temos realmente poder de influência, não é? E as sociedades, isto também é preciso sempre lembrar, conseguem readaptar-se às consequências deste tipo de revoluções tecnológicas. Foi o caso da Revolução Industrial no século XIX, não é? Que houve muita gente que disse, vamos terminar com as máquinas, porque uma máquina substitui 10 operários, vai ser a fome generalizada. E, portanto, criaram-se grupos até para destruir máquinas. Portanto, a sociedade ultrapassou isto. No entanto, nós não tínhamos também uma visão tão benéfica do que se passou, porque muita gente concreta foi triturada nesse processo, não é? E, portanto, nós estamos agora numa situação em que temos que nos prevenir para que esta revolução tecnológica, enquanto a sociedade não se readapta, não vá, de alguma forma, fazer essa trituração de tanta gente, por perda de empregos e o controlo das vontades das pessoas, etc. Não é?
Portanto, há um papel realmente para o cidadão na luta pela ética, no desenvolvimento, na aplicação, no uso dos sistemas de inteligência artificial. Para além do que eu também já referi, o papel importante que os próprios cientistas e investigadores de IA têm em incluir a ética nos próprios sistemas, no próprio software dos sistemas. Não é? Portanto, é isto, temos de estar atentos, críticos, empenhados socialmente, mas, e isso é fundamental, empenhados socialmente, mas conhecedores. Não, quer dizer, nós não devemos, no meu entender, não quero dar para aqui moralismos, mas temos que ter um mínimo de conhecimento para que as nossas opiniões sejam sustentadas. Senão, enfileiramos atrás de qualquer um que nos leva para o bem ou para o mal. Não é? Portanto, estamos atentos, críticos, empenhados socialmente, mas conhecedores. E esta é a minha opinião, só a ciência nos dá ferramentas, mesmo que imperfeitas e ainda incompletas, para uma crítica eficaz na construção do mundo. Tudo o resto, para mim, é pensamento mágico. São vestígios de milénios da obscuridade e onde a evolução nos permitirá, imagino eu, sair. Não é? Agora, para onde depende de nós, não é? Agora, ao mesmo tempo, a racionalidade não é fundamentalista. A racionalidade sabe que a ciência é falsificável, quer dizer, nós funcionamos por modelos que duram um certo tempo e depois aparecem outros fenómenos que, em princípio, negam esses modelos, não é? Exatamente. Agora, conhecimento é poder. Mas eu aí sigo, no meu gabinete tinha há muitos e muitos anos uma fotografia do Albert que tem lá ainda um dito dele que o conhecimento, sim senhor, é importante, mas a imaginação é mais importante ainda que o conhecimento. Vocês sabem a que Albert é que eu me estou a referir, não é? Sim. Podemos fazer a rúbrica de recomendações. O que é que acham? Sim. Ana Paula. Antes de fazermos a rúbrica de recomendações, queria só deixar que a inteligência artificial não é algo que nós decidamos continuar a fazer ou não. É uma coisa que neste momento não podemos parar de fazer, só podemos melhorá-la ou podemos ajeitá-la como se faz, podemos ir desviando do caminho, porque ele está sempre a andar para a frente. Claro. Não é algo que nós podemos dizer assim, vai causar coisas más, não se pode fazer. Não, porque de uma maneira ou de outra vai-se fazer. Podemos ser nós, mas outros irão fazer, e se formos nós, temos algum controle sobre ela. Quando nós estamos aqui a falar, há milhares e milhares de investigadores em todo o mundo a fazer dar o seu pequeno contributo para o desenvolvimento da IA, não é? Exatamente. E acho que só com esta frase podemos passar às recomendações. Ana Paula, qual é a sua recomendação? A minha recomendação? Ora bem, eu vou ser um bocadinho otimista, porque eu acho que a IA é para ser vista de um ponto de vista otimista. Não acho que a IA seja uma coisa má. A IA tem grandes potencialidades, vai-nos ajudar imenso, no futuro já está a ajudar, e nós temos é que precaver e saber utilizar bem a IA. E existe um livro que eu gostei bastante de ler, é de 2015, não é assim recente, é de 2015, que se chama O Algoritmo Mestre, do Pedro Domingos. É português, mas ele é professor na Universidade de Washington, em que ele fala da IA de um ponto de vista não muito técnico, é um livro bom de se ler, e vê a IA de uma forma otimista. E fala muito de aprendizagem. Aliás, o livro é quase todo focado em aprendizagem, e fala-se num algoritmo de aprendizagem que será capaz de um entendimento perfeito de como o mundo e as pessoas funcionam, que é um super algoritmo unificador, onde ele imagina que serão incluídas todas as metodologias atuais da aprendizagem, desde o raciocínio indutivo até o conexionismo, a computação evolutiva e etc. E eu recomendo exatamente este livro, por esse aspecto otimista da IA. E agora o Eugénio? Bom, eu curiosamente também tinha aqui dois
2 títulos. Um deles era esse, The Master Algorithm, ou na tradução portuguesa é A Revolução do Algoritmo Mestre, em que o Pedro Domingos, que é professor da Universidade de Washington, e que eu sou um bocado crítico relativamente a este livro, já lhe disse pessoalmente, em público, ao Pedro Domingos, e ele respondeu, ele é uma pessoa brilhante, né? Respondeu às minhas questões, mas, portanto, o algoritmo mestre é como se fosse uma chave mestra, que uma chave mestra abre todas as portas, o algoritmo mestre vai resolver tudo. No meu entender, ele faz um bocadinho de overselling, não sei se percebem o que eu estou a dizer, tá? Sobrevende, digamos assim, ou vende demasiado, mas é muito otimista e é realmente um livro fascinante que vale a pena ler. Há um outro que se chama, que é mais recente, que é de 2019, que se chama Rebooting AI, depois como subtítulo diz Building Artificial Intelligence We Can Trust. Portanto, portanto neste livro, ele diz, temos que recomeçar de alguma maneira a repensar a inteligência artificial e fazer com que ela se desenvolva de tal maneira que nós realmente possamos confiar nela. E aqui aparecem já os problemas éticos, etc. Os autores são Gary Marcus, e depois posso mandar isto, e Ernest Davis, é de 2019. Sim, e depois agradecemos que nos enviasse para colocarmos na descrição do podcast. Queria agradecer-vos por terem participado. Gostei muito de falar convosco sobre inteligência artificial, que é um tema que eu gosto muito de falar. Eu normalmente falo com os meus colegas muito sobre inteligência artificial. Assisti à sua palestra, não tive a oportunidade de lhe dizer, adorei assistir à sua palestra na Universidade, pela Universidade Popular. E mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado a todos os ouvintes por terem chegado até aqui. Se quiserem saber mais sobre a Dartmundo, podem sempre visitar o nosso site, que vai estar na descrição. A Dartmundo é uma associação sem fins lucrativos e se quiserem ajudar de forma gratuita, podem sempre subscrever o canal, dar um like e compartilhar. Ativem o sininho para receberem uma notificação sempre que sair um novo episódio. Podem sempre seguir nas nossas redes sociais. E não se esqueçam, até um dia.